Tem a sobrinha que trabalha comigo, essa já tem 20 anos, já é mais adulta, vamos falar assim. Esse tem 7 anos, está fazendo 8 anos. E sai com cada pérola, gente, cada pérola, vocês vão acreditar. Agora ele está falando para eu configurar o tablet dele que ele vai me pagar porque ele tem dinheiro, ele tem R$ 5. Nossa, tá igual os meus aqui. Não pode fazer que eu pago o seu serviço, eu tenho dinheiro. Eu falei, a gente dá risada com eles, é para se divertir mesmo, né? Criança. Boa noite, Lucas. É para a gente dar risada. Bom, agora que tá Boa gravando, noite, professor. começar a aula. Boa noite, professor. Semana passada eu comecei a aula, fiquei 1h40 dando aula, fui encerrar a gravação. Quem disse que eu estava gravando? Tive que gravar um resumo em mais 20 minutos para deixar para a galera que não assistiu. Que tristeza, né? Da nossa aula? Não, foi da Ah, tá. aula de quarta-feira. De vocês eu gravei direitinho. Então lembram que eu comentei na aula passada? A aula de hoje, bem importante para a gente começar a entender contabilidade de custos, e serão ferramentas extremamente úteis para a gente começar a distinguir alguns elementos dentro dessa contabilidade. Então, essa a gente precisa entender bem, junto com a próxima aula, para a gente não ter problemas futuros. Então, não hesitem em perguntar. E qual aula que é essa? Então, compartilhando com vocês, a gente vai falar de terminologias básicas. E ela é um setorzinho que às vezes gera um pouquinho de confusão, mas existe algumas linhas, ou a principal, que vem lá do livro do Eliseu Martins, que os contadores acabam seguindo como os termos bases. Então, claro, desde que a gente tenha duas pessoas se comunicando, é necessário que a gente tenha, como que eu posso dizer, nomes, definições para objetos. Então, conceitos e ideias. E algumas situações na contabilidade, assim como em qualquer área, né? Algumas situações têm nomes bem semelhantes, bem parecidos. E o tratamento dessas terminologias vem com essa ideia de diminuir o conflito dessas ideias, né, de ideias semelhantes, dentro de determinadas áreas. Contabilidade de custos não foge a essa situação quando comparada a outras áreas da contabilidade. Então, que muitas vezes a gente fala um termo custo, termo despesa, parecem palavras que remetem à mesma coisa, né? Falar custo e despesa não dá uma sensação de coisa parecida? Ou falar gasto. Gasto, custo, despesa, dá toda uma sensação meio. Puxa, parece tudo a mesma coisa, mas não é. E cada um na contabilidade de custos tem o seu devido significado. Então, a gente faz esse tratamento para eliminar esse problema comum que existe em qualquer área de conhecimento e na contabilidade de custos. Então, assim, a gente encontra em todas as áreas, principalmente ciência social, e, claro, a contabilidade de custos não é diferente.
Então, uma profusão de nomes acontece muitas vezes para um único conceito. E também conceitos diferentes para uma única palavra. Então, o que a gente pode falar como gasto pode soar diferente para o pessoal da economia, pode soar diferente do pessoal da administração. E lembrando, a gente trabalha no mesmo ambiente praticamente, né? Não é? Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente pensar, estiver trabalhando contabilidade de custos, a gente tem que usar essa terminologia do melhor modo possível, para que a gente seja mais assertivo em todo o processo ou todo o sistema de custeio aplicado na empresa que a gente estiver atuando. Então, sem que tenhamos pretensão ou sem a ideia de resolver, corrigir qualquer impasse, a gente vai adotar as nomenclaturas, a gente vai tratar cada uma delas nos próximos slides, mas seguindo aí a linha do pessoal da USP. Por que o pessoal da USP, professor? Lembrando vocês, até a gente falou lá na aula de teoria da contabilidade, ali surge, ali tem o berço dos principais pesquisadores da área contábil. Então, a gente tem uma boa referência para essa tratativa. E alguns termos a gente tem que tomar um cuidado maior, nele eu vou dar uma ênfase. Antes da gente começar a falar efetivamente desses custos, dessas terminologias, a gente vai ver um pequeno vídeo, na verdade, um trecho de um vídeo para vocês observarem e a gente utilizar ele para conseguir extrair desse vídeo elementos que conceituem essas terminologias. Então, que eu falei para vocês, algumas palavras custo, despesa, gasto, parecem sinônimos, não parecem? Dizem a mesma coisa? Será que não dizem? Se confunde com desembolso. Desembolso não é um custo, não é um gasto? Não parece um emaranhado de coisa igual? O que vocês me dizem? Gasto, custo, despesa, desembolso, perda? Parece ser uma coisa só, né? Não é meio embaralhado? Dá uma tendência a falar que a gente está falando da mesma coisa. Mas não, não são. Nem para contabilidade financeira, mas para contabilidade de custos isso se acentua ainda mais. Elas têm sim suas diferenças. Então a gente já vai falar nelas. O vídeo que eu vou passar para vocês. Provavelmente eu não sei depois como eu vou cortar, porque provavelmente o YouTube vai me bloquear com esse vídeo. Mas a gente vai ver o quê? Um vídeo da National Geographic falando sobre o processo de fabricação da Coca-Cola. Não sei se alguém já chegou a ver esse vídeo. Obrigado pela participação. Eu já Ele. cheguei a ver, professor. Hã? Eu já cheguei a ver, na verdade. Já? Então você já viu os 3 processos? Que dentro desse vídeo tem 3 processos. Primeiro ele fala de garrafa PET, segundo de garrafa em lata e terceiro da garrafinha de vidro, que é icônica, né? A gente vai ver só o processo da garrafa PET. Depois, se alguém quiser, eu posso tentar postar para vocês no Google Drive o vídeo completo. Mas vamos assistir esse projeto, esse processo da garrafa PET.
Só me confirmem rapidinho se o som está funcionando. Coca-Cola. Agora Pode não sim. ser outro produto que tem Tá funcionando? Tá bom? Tá baixo? Tá bom, tá bom. Tá bom? Ou querem que aumente? Eu aumento um pouco aqui. mais. Agora, eles estão prontos para bombear a Coca-Cola para dentro de recipientes, que são muitos e que são produzidos em outra fábrica. Os engarrafadores utilizam principalmente 3 tipos de recipientes: garrafas plásticas, latas de alumínio e garrafas de vidro. 50% de todos os produtos da Coca-Cola são fornecidos em garrafas de polietileno de etila. PET, para abreviar. O PET é um plástico, é uma forma de poliéster. Muitas pessoas estão acostumadas com as fibras de poliéster para roupas, e essa é a família da qual provém o PET. As garrafas de PET podem ser leves, mas também têm de ser fortes. As bebidas gaseificadas que elas contêm estão sob pressão. O pneu do seu carro tem mais ou menos 32 libras de pressão. Então, elas são agarradas e viradas. Elas ganham um sopro de ar ionizado para limpar todos os detritos e neutralizar qualquer carga de energia estática. E aí, pessoal, o que vocês acharam da parte sobre as garrafas? Vocês ainda estão aí? Já dormiram? Eu achei muito interessante, professor. É complexo, né? O processo de fabricação. Sim, professor, nunca imaginei que passava por tantas fases assim. Detalhes, né? Tanta tecnologia envolvida, não? Tanto aproveitamento de material, de espaço. Isso faz, até mais para frente, teria um pouquinho de como era no passado, quando eram nas farmácias. Vocês sabem dessa história, né? Que Coca-Cola era vendida em farmácia. Sabiam? Sim? Não? Eu não, professor. Não, também. Era vendido em farmácia. E o farmacêutico ele envasava uma a uma para entregar para os clientes. Então era um trabalho assim muito artesanal. E isso faz com que a gente observe a evolução da contabilidade de custos também. Desde quando? Lá no começo do século XX, que a Coca-Cola era mais para ser um remédio para o estômago do que um refrigerante propriamente dito, que era feito de maneira artesanal, aí ganhou gosto, o pessoal acabou criando o hábito de consumir aquele remédio, né, gelado, e acabou se tornando vocês viram ali uma das bebidas mais consumidas do mundo, né? E ali vem duas áreas que vêm estudando muito para conseguir desenvolver isso. Quem que é? Contabilidade, porque precisa registrar toda essa movimentação. Vocês viram que o movimento é pequenininho, né? Quantas garrafas ali a máquina consegue encher por minuto? 800, né? 800 garrafas por minuto. Uma máquina dessa, olha que coisa monstruosa, né?
e a engenharia da produção. Duas áreas que vêm se desenvolvendo, vêm desenvolvendo todo esse processo para que ele chegue a ponto que chegou hoje, né? E com uma característica bem peculiar, né? Quantos funcionários vocês viram ali dentro? Eram muitos? Não. Não, né? Bem pouco funcionário. Então, esse desenvolvimento veio desde a da primeira Revolução Industrial até os dias de hoje, essas duas áreas da ciência se desenvolvendo para conseguir acompanhar essa necessidade. E essas duas ciências têm muitas terminologias em comum e algumas daí completamente distintas. Completamente distintas que eu digo, a mesma terminologia utilizada de maneira distinta. Mas vamos começar a trazer esses conceitos. Primeiro conceito que a gente precisa ter em mente, a figura do gasto. O que é um gasto para uma empresa industrial ou prestadora de serviço? É um sacrifício financeiro que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço qualquer. Obtenção de um produto ou um serviço qualquer. Sacrifício esse representado por entrega ou promessa de ativos. Normalmente, o ativo que é entregue, o dinheiro. Então, o gasto é o sacrifício que a empresa faz, podendo ser pago no ato ou posteriormente, ou dando algum ativo em troca, para a obtenção de um produto ou serviço para qualquer área. Isso é importante, tá? Qualquer área. Então, ali na fábrica, a gente consegue ver inúmeros gastos, não consegue? O salário daqueles gestores que estavam falando é um gasto? E agora? O salário do gerente daquela fábrica ali que estava falando, que falou que a Coca está em mais países do que a ONU. É um gasto? Não é uma despesa? Opa, calma. Primeiro vamos no gasto. Ele é um gasto? É um gasto. O gasto, como ele pode ser empregado? Rabisquei tudo o slide. Em qualquer área, eu posso ter ele na figura de custo ou de despesa. Então, um gasto ele pode envolver tanto um custo como uma despesa. Qualquer sacrifício que eu tenha para um produto ou um serviço, a gente pode dar a nomenclatura de gasto. Então o material plástico para fazer o tubinho PET é um gasto. Eu vou estar obtendo um produto novo com ele, não vou? Um gasto. O rótulo da garrafa é um gasto? É um gasto, não é? Vai fazer parte da composição de um novo produto. Então, um marco para ter aquele produto, rótulo plástico, para poder fazer a minha garrafa de Coca-Cola. Conceito de gasto, tranquilo? É qualquer, então, sacrifício financeiro para a obtenção de um produto ou um serviço qualquer, de qualquer área. Então, pode envolver tanto áreas produtivas quanto áreas auxiliares. Auxiliares, que eu digo, auxiliar no funcionamento do negócio. Segundo,
desembolso. O desembolso é o pagamento resultante da aquisição de um bem ou um serviço. Então, pode ser que eu tenha gasto que eu não tenha desembolso no momento? Será que existe algum gasto que eu não faça desembolso? Ou que não seja no exato momento que eu faça o gasto? Uma compra de cartão de crédito? Uma compra no cartão de crédito. Comprei material de expediente no cartão. Vou pagar lá no vencimento do boleto, da fatura. O meu gasto ocorreu em uma data, né, vamos falar assim, e só quando vencer a fatura eu vou ter o desembolso. A entrega do meu ativo ocorre em momento diferente. E a gente vai ter aqueles gastos onde o desembolso ocorre no mesmo momento. As compras à vista, por exemplo. E será que tem algum gasto que eu não tenha desembolso? Será que tem algum sacrifício financeiro que eu não tenha desembolso? Estranho isso, né? Vocês viram no final do semestre passado. Diminui o nosso lucro, mas não sai dinheiro. Quem que é? Que cálculo que é esse? Geralmente envolve os imobilizados. Depreciação? A depreciação. Depreciação é um gasto onde não existe desembolso. Ele é um chamado gasto não desembolsável. Ah, mas professor, eu tive quando eu comprei a máquina. Aí você fez o nosso próximo termo, que é o quê? Um investimento. Então, o que é um investimento? É aquele gasto que eu faço, mas que em função da vida útil prolongada e da possibilidade de eu obter benefícios no uso desse bem, eu imobilizo ele. Então, investimentos, na grande maioria dos casos, a gente está falando dos imobilizados, mas pode ter a figura do intangível também, né? Então, quando falar em investimento, pense em gasto que eu coloco no ativo. Gasto que eu coloco no ativo por causa da sua vida útil e também, ou porque ele pode me gerar benefício futuro. Quem consegue me falar um exemplo de gasto que estava lá na Coca-Cola? De gasto não, de investimento da Coca-Cola. A fábrica? A fábrica se diz o galpão, Exatamente. ele é um gasto que vai ser ativado, vai lá para imóveis, né? As máquinas também? As máquinas, então aqueles 3 quilômetros de esteira, né? Tudo para organizar a produção, para que a gente evite os desperdícios, ali são imobilizados, que vão durar alguns períodos para o funcionamento da fábrica. Tem gasto que não tem vida, investimento que não tem vida útil tão longo, mas que eu vou trazer benefício futuro para ele. E esse é um pouquinho diferente, professor, que não vai ser tão longo. Que gasto que eu posso manter no meu ativo e que depois vai para a linha de produção? Um veículo? O veículo vai ter a vida útil longa. Vai para o imobilizado. Esse não costuma ficar muito tempo no ativo.
aquele xarope, antes de Estoque, ir para a professor. fábrica, hã? O estoque? O estoque. Enquanto eu compro, vamos pegar lá a fábrica, trago o xarope para a fábrica e não utilizo ele, ele vai estar classificado como um investimento. Por quê? Assim que eu colocar na linha de produção, ele vai ter a possibilidade ou vai ter a capacidade de trazer um benefício econômico. O que é esse benefício econômico para as empresas mesmo? Às vezes dá esses brancos. O que é o benefício econômico das empresas? O lucro? Lucro. Na hora que esse xarope for para a linha de produção, ele não vai ter a capacidade de gerar um produto para me trazer lucro? Então, assim que eu faço a transferência do estoque para a linha de produção, ele deixa de ser um investimento. Aí ele vai entrar nos próximos conceitos que a gente vai conversar. Então, investimento a gente pode ter os principais exemplos são os imobilizados, que são em grande quantidade nesse tipo de fábrica, né? Ali, se a gente pensar, o volume investido para ter todo aquele parque fabril é imenso, né? Mas também tem a figura dos estoques não utilizados ainda. Então, eu falei, vamos exemplificar, se eu falasse para vocês, comprei para o meu estoque 200 quilos de matéria-prima. O que eu vou estar falando? Um investimento. Ele só vai deixar de ser investimento quando tiver uma situação onde eu exemplificasse, utilizei X quilos de matéria-prima que estavam no meu estoque para produzir o produto A. Aí eu transformei ele em outro elemento. Que elemento? O custo. Aqui começa a fazer a maior importância na nossa segregação. Custo são os gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços. Agora, voltando ao primeiro gasto que eu falei, o salário daquele gerente que estava falando lá no começo, que não era o gerente da fábrica, né? Um cara de terninho, que falou que o segredo industrial da Coca-Cola era o mais bem guardado do mundo. Na verdade, é o presidente da fábrica, né? Ele é um custo? Eu preciso do serviço dele para ter esses outros bens ou serviços? Sim? Não. Não. A fábrica consegue funcionar sem ele. Ele está atrelado à manutenção da atividade, a cuidar dos negócios. Mas a fábrica não depende da atividade dele para ter a Coca-Cola bonitinha pronta. Agora, aquele cara lá do comecinho que estava colocando a mangueira naquele recipiente do xarope, o salário dele se classifica como um custo? Se eu não tiver a mão de obra dele, vai sair Coca-Cola? Não, né? Produção. Ele está ali na linha de produção. Se ele não fizer a ligação que vai puxar o xarope para colocar nas máquinas, não tem o produto final. Então, a Náida falou um termo ali bem bacana para a gente conseguir assimilar isso. Se o gasto estiver relacionado à minha produção
ou a minha prestação do serviço, então pensando bem, está relacionado à fábrica, é um custo. Se não tem relação direta com a fábrica, a gente muda o termo. Aí a gente vai para despesa. Então, a despesa, bens ou serviços diretamente ou indiretamente consumidos para obtenção de receitas. Então, agora voltando no salário lá do presidente. Ele é uma despesa? Ele não é um serviço que está sendo consumido para manutenção do negócio, para gerenciar todo aquele processo, toda a empresa, com a finalidade de ter a receita? Se ele está com esse propósito, ele é uma despesa. Então, se não está ligado ao processo de fabricação, então saiu da linha de produção. Então, depois que passou lá na máquina, na paletizadora, fez aquela proteção plástica e foi para o estoque, dali para frente também começa a ser despesa. Bom exemplo, sai o caminhão para fazer entrega. Ele está relacionado com a fabricação do bem? Caminhão de entrega do produto já acabado. Parte logística. Sim, não? Acho que não, né? Já foi produzido, ele já está... Está produzido. Na verdade, Diga, Lucas. eu ia falar que sim, porque no caso está sendo utilizado. Mas a Coca-Cola já não está pronta? Sim. Então ali eu já não posso mais chamar de despesa, porque eu já tenho o bem. Só que aquela distribuição vai me ajudar a ter a receita, não vai? Na verdade, se eu não distribuir ela, eu não tenho a receita. Então essa distribuição se encaixa como uma despesa. Então a gente vai poder falar que o custo está ali, desde o momento que a gente começa a utilizar o xarope, retira do almoxarifado ou do estoque, e vai até o momento onde a gente tem o produto finalizado, pronto para ser entregue ou para ser repassado para os meus clientes. Todo gasto que eu tiver para fazer a gestão do meu negócio, então o pessoal lá da administração, todo o pessoal que eu tiver responsabilizado pela área de vendas e pela distribuição, a gente chama de despesa. Conseguiram mais ou menos enxergar isso nos processos de fabricação? Mais ou menos? Talvez. Mais ou menos, professor. Mais ou menos? É. Qual que você ficou em dúvida, Sabrina? É que eles são meio parecidos. Eu acho que na hora de você ver ele mesmo na prática, eu acho que é mais difícil. Tem alguns que acabam sendo um pouquinho confusos, confesso. Mas com um treino, vocês vão se ambientando. E quando vocês estão lá na indústria, como é que vocês conseguem ter facilidade para fazer essa identificação? Será que eu, contador, posso ficar na minha sala quietinho? Eu vou conseguir fazer um bom trabalho de contabilidade de custos se eu não for pôr o pé lá na fábrica e conhecer o que está sendo feito?
Não vou. Se eu tiver essa postura, não vou ser um bom contador na área de custos. Eu preciso conhecer o meu processo, o que a minha indústria ou o que a minha empresa que presta serviço faz, para daí poder conhecer o que eu classifico como custo, como despesa, como investimento. Diga, Silvano, pode perguntar. Professor, vou tentar trazer para a minha área para ver se eu consigo entender. Que Tá, nem vamos um lá. paciente está internado, tá? Então, Certo. ele lá utilizou seringa, agulha, os antibióticos, enfim. Isso foi um custo. Ele me custou isso. Por quê? Isso? Por que não, esse material é um custo? O que provavelmente você está falando é um hospital, né? Isso. E o honorário da enfermeira. Oi, professor, perdão. De curiosidade, que hospital que é? É a do serviço próprio da operadora de plano, Nossa Saúde. Então... Aí o honorário da enfermagem e do médico é uma despesa? Isso? Não, sabe por quê? Qual o serviço que está sendo prestado? Não é o auxílio à saúde? Sim. Se não tiver um médico lá, eu vou conseguir ter o paciente recebendo o serviço? Não. Não. Então, ele é um custo. Se eu não tiver a equipe de enfermagem, eu vou ter a prestação de serviço? Não. Não. Agora, vou até bem próximo para você entender e que não seja um custo. O mesmo enfermeiro foi transferido lá para a área de auditoria, né, que vocês têm essa área, né? Auditoria dos gastos. Sim. Esse enfermeiro, ele está prestando serviço de prestação assistencial à saúde? Ou ele está num processo de conferência? Na parte administrativa. Esse enfermeiro já deixou de ser um custo, passou a ser uma despesa. Porque ele não está ali fazendo a prestação de serviço para a saúde. Não sei se isso ajudou. Então, tudo que está relacionado diretamente ao atendimento do paciente é um custo. É um custo. Então passou aquela menina que faz a limpeza das enfermarias ou dos quartos. Isso é um custo ou uma despesa? Já joguei um pouquinho mais pesado agora. Não sei, professor. Se eu não tiver o quarto higienizado, eu vou prestar o serviço? Não. Então, pode saber que ele é um custo. Pode não estar ali muito claro a prestação de serviço, mas ele vai estar ali auxiliando a ter esse cuidado médico. Isso vai ser até tema das próximas aulas, né? A gente vai classificar diretos, indiretos, como que a gente faz essa observação. Mas acho que deu para ajudar. Consegui? Sim, conseguiu. Porque sempre eles perguntam bastante sobre isso e eu, sinceramente, às vezes fico não, né? Eu não sei responder, porque eu não consigo muitas vezes diferenciar isso lá. Mas agora eu já consegui. Tudo que tiver relacionado diretamente à prestação, ligado ao paciente, eu considero como um custo. Isso, mesmo que esteja um pouquinho longe dessa prestação de serviço, igual eu falei da enfermaria, não, da limpeza,
acaba também sendo um custo. E tudo que for administrativo, daí eu considero como uma despesa. Uma Isso? despesa. Isso. Tá. Então tá. Obrigada, professor. Vou deixar De nada. anotado isso já aqui. Professor, então lá na DRE eu vou ter pagamento de funcionário, vai ter. Agora a gente vai fazer uma maluquice. A gente vai ter que separar. Quem que é o funcionário da fábrica? Quem que é o funcionário da área administrativa e de vendas? Para cada um ir para um lugar diferente. Entendi. E por incrível que pareça, quando está ligado, vamos supor, aquele rapaz que estava, aquele senhor, né? Estava colocando a mangueirinha para tirar o xarope da Coca-Cola, o salário dele vai para o estoque. Como assim, professor, vai para o estoque? Eu precisei daquele valor para compor o produto Coca-Cola. Então, a composição do produto Coca-Cola levou um pedacinho daquele salário dele. Então, ela vai para o estoque, para depois ir para custo do produto vendido. Mas isso tenham calma, que é o custeio por absorção. Daí. Gabriel perguntou: todas as empresas têm como fazer essas classificações dessas terminologias? Todas é possível. Desde as mais simples, seria um comércio. Então, o que é um custo para o comércio? Já é o bem pronto que eu compro. Ah, eu estou ali numa barraquinha de cachorro-quente. Eu posso fazer o custo do meu cachorro-quente? O que vocês acham? É possível? Não é possível. Vamos pensar lá, então, a gente tem uma barraquinha de cachorro-quente. Se eu comprar vina, ou salsicha, né? Vai que alguém não é aqui de Curitiba, né? Esse valor vai para o custo? Sei. Calma. Depende. Lembrem-se da figura do estoque. Eu falei, o que eu só falei? A gente comprei vina. Se eu só comprar a vina e não utilizar ela, ela é um investimento, é meu estoque. Ah, eu comprei e utilizei para fazer os cachorro-quente. Aí eu tenho um custo. Agora vamos pegar um custo um pouquinho mais oculto. O gás que eu utilizo para aquecer a chapa é um custo? Não. Não? É. Um custo, sim. Chegou uma disputa. Maria falou que não, a Nádia... Não, eu falei que sim, professor, que é custo, sim. Não, tem a Maria Antônia. Cuidado. Agora a gente tem duas Marias. Ah, é. Por que Maria Antônia? Porque você falou que... Eu falei que não. Falou que não. Por quê? Porque eu achei que custo era, tipo, só quando tivesse, tipo, desperdiçando, sabe? Não. A gente já vai chegar nesse desperdício. Ele é um conceito mais conflituoso que a gente tem. O custo é o que a gente gasta para ter o produto. Então, eu estou lá na minha barraquinha de cachorro-quente, eu só vou conseguir fazer o meu cachorro-quente. Hoje em dia, quase ninguém mais compra cachorro-quente que não seja prensado, né? Eu vou precisar do gás para fazer o cachorro-quente. Então, ele é um custo. Então, eu posso fazer isso desde uma barraquinha de cachorro-quente até essas grandes indústrias. O processo de custeio ele pode ser aplicado em qualquer tipo de
empreendimento que ofereça um produto ou um serviço. Produto sempre levando aquela ideia de algo que eu transformo para poder vender. Algo que eu faço alguma mudança e ofereço para o cliente. Mais dúvidas, perguntas, questões? Não? Sim, talvez. Ah, isso cai na prova do CRC? Cai. Inclusive, eu nem me dei o trabalho de montar a questão, tá, gente? As duas questões que tem lá na presença de vocês são questões do exame de suficiência, tá? Me bateu a preguiça, eu falei, vou pôr elas. Então, vocês lerem lá é questão do exame de suficiência. Então, vamos para o último conceito, que é o mais conflitante. Conflitante que, no sentido de contabilidade utiliza um conceito, o pessoal da engenharia pensa em outro, que é perda. Então, o conceito contábil da perda. Valor de bens ou serviços consumidos de forma anormal ou involuntária. Se foi consumido de forma anormal ou involuntária, ela acaba sendo separada, então, da figura do custo e não vai para o estoque, vai para o resultado, significando uma perda. Então, até coloquei aqui uma boa foto de perda. Enchente. Ah, deu um enchente e alagou nosso estoque de matéria-prima. Isso é um gasto? É um gasto. Mas eu vou considerar ele como custo ou despesa? Não. Tenho que considerar como uma perda. Por quê? Ele foi utilizado por um processo, ou seja, ele foi desperdiçado em um processo não esperado pela empresa. Então, aconteceu algo que consome o meu recurso e que não seja resultado de um processo normal da minha empresa, é uma perda. Então, perda significam os trabalhos que aumentam os gastos e não agregam valor ao produto. Então, consumo normal de matéria-prima. A minha máquina está com defeito e está desperdiçando matéria-prima. Se for de processo, em um processo anormal, for para um defeito propriamente dito, é uma perda. Ah, professor, mas e lá naquela hora que está invasando, está colocando refrigerante dentro da garrafa? Não vaza um pouquinho? O que vocês viram lá? Perdi um pouquinho do refrigerante lá, não perdia? Ou não lembro? Sim, e daí também é a perda, né? Não. Não? Por quê? Por quê? Porque é um desperdício esperado. Durante aquele processo, já existe uma expectativa que vá vazar um pouco daquele produto. Não é algo que seja anormal ao processo. Professor, se no caso acontece um acidente, tipo, na logística, capota o caminhão, perco um monte de coca, é uma perda? Opa, aí está falando de um evento anormal, não é? Ninguém espera que meu caminhão fique capotando toda hora, não é verdade? Aí é uma perda. Aí voltando lá
ao envase. Aquele vazamentinho, como é algo já inerente ao processo, porque é um processo, vocês viram que é difícil manter a Coca-Cola dentro daquela garrafa, não é? Tem toda uma tecnologia, tem que pressurizar a garrafa, o líquido da Coca tem que chegar já a 3 graus, que é o momento, a temperatura ideal para ela não espumar. Tem toda uma tecnologia para tentar perder o mínimo possível naquele momento. O perder ali é para não jogar para fora da garrafa. Mas já existe uma expectativa. Aí a gente não está falando de perda, aí vai para o custo. Faz parte do processo normal de produção. Então a gente só pode considerar a perda quando o processo for fora da previsão. Eventos atípicos, que ocorrem de maneira involuntária. Agora, quem é a categoria que trabalha aquele vazamentinho como perda? Por isso que eu falei que ela é conflitante. Aí vem o pessoal da engenharia da produção. Para o pessoal da engenharia da produção, aquilo lá é uma perda. Aquilo lá não poderia ocorrer. Porque eles trabalham todo e qualquer processo de desperdício dentro do processo industrial. O foco deles é na eficácia no processo industrial. Para eles só não teria a perda se não vazasse uma gotinha de Coca-Cola. Para a gente ficaria muito difícil esse controle. Já pensou a gente ficar medindo quanto de Coca-Cola vazou para poder separar o que foi para o custo ou para a perda? Não ficaria bem complexo para a gente? Então a gente trata como custo. A perda é só quando a gente tem um evento atípico. Então, a gente teve pagamento de mão de obra que entrou em greve. Greve é uma situação normal nas empresas? Então, nossos funcionários da fábrica resolveram entrar em greve. Eu tive o pagamento dele. Isso é uma perda? Está previsto no dia a dia da empresa ter greve? Não, né? Não. Então, a gente tem mais um exemplo de perda. Entraram na nossa empresa e furtaram material. Isso é uma perda? Vocês têm que remeter aqui a figura do anormal e involuntária. Está previsto pela empresa que assaltem o nosso processo, nossa indústria e levem material? Não. Então, a gente também tem outro possível exemplo de perda. Então, tem essas duas vertentes. A engenharia da produção, pensando na eficácia do processo, qualquer tipo de desperdício ele vai reconhecer como perda. Para a gente, contabilidade, a perda é só o que a gente tem de consumo em processos não previstos. Algo que aconteceu que foi completamente atípico à nossa linha de produção e que não era desejo da empresa. Tranquilo? Não? Sim? Talvez? Para mim, sim. Então tá. E o desperdício? Então, esforço econômico que não agrega valor à empresa e nem serve para apoiar diretamente o trabalho efetivo. O conceito de desperdício é mais abrangente do que perda, pois além de considerar as perdas anormais, engloba também as ineficiências normais do processo produtivo.
aí vem aquele vazamentinho da Coca-Cola na hora que está naquele carrossel invasando, né? Então, um exemplo, um processo de fabricação de um produto X, a gente tem o hábito de já ter o vazamento de 2% de uma determinada peça ou de um líquido. Então, a gente está fazendo uma medição, por exemplo, em 2017 teve 7% de perda. Então, em vez de vazar lá na máquina da Coca 2%, vazou 7%. O que a gente vai considerar? Nesse caso, as perdas anormais equivalem a 5%. Enquanto o desperdício totaliza quanto? 7%. O desperdício, então, ele é o foco principal da atuação do pessoal da engenharia da produção. A gente não dá muita atenção para esse desperdício. Para a gente, o importante é contabilizar somente em perda o que é anormal e involuntário. A gente tem a figura dos desperdícios normais e anormais. Então, a separação do desperdício normal dos anormais é interessante porque os desperdícios anormais podem ser eliminados a curto prazo. Correção do processo de produção. Os desperdícios normais, eles são mais complexos. Então, eles levam mais tempo para a solução, porque envolve melhoria em todo aquele processo de produção. Então, imagine, já tem uma tecnologia para fazer aquele produto entrar na garrafa até bem significativo. O que mais eu posso fazer para conseguir fazer com que pare de vazar a Coca-Cola lá de dentro? Então, o normal é o processo mais difícil e mais longo de se eliminar do que o desperdício anormal. Mas a contabilidade, ela se preocupa não tanto com a perda, mas sim com... Não tanto com a perda, não. Não tanto com o desperdício, mas com a perda. Então, dentro dessas terminologias, quando a gente pensar em custo, esse consumo de recursos, a gente vai estar pensando na quantificação monetária dos produtos ou dos insumos envolvidos. Essa é a primeira fase que a gente tem da nossa disciplina, que é a parte de custos propriamente dita. Depois, a gente utiliza essa terminologia e os conceitos conhecidos de custos para fazer a gestão de custos. A gestão de custos envolve o quê? Análise e redução de custos, com ênfase no processo de produção. Então, aqui a gente acaba trabalhando em parceria com quem? Quem que pensa na eficácia, na eficiência do processo produtivo? O pessoal da engenharia. A administração também, né? Mas quem mais tem know-how para fazer o desenho do processo produtivo, quem tem mais bagagem para isso é a engenharia. Feito isso, conhecendo, trabalhando em equipe na gestão de custos, a gente passa a pensar em gestão estratégica de custos. Aí a gente pensa em posicionamento competitivo. Pensar como eu vou ter a minha fábrica em relação à minha posição estratégica. Aí aqui já envolve a alta cúpula da empresa nesse processo industrial. Então, por enquanto, a gente está engatinhando aqui no primeiro setor da área de custos. Dúvidas, perguntas, questões? Nada?
Nada, 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 gente. É complicado, professor. Tá mudo, professor. Falei, ato falho, consegui me derrubar sozinho aqui, apertei o botão errado. Bem complexo. Conforme a gente vai treinando, vai ficando mais fácil. Então, vamos abrir aqui uma janelinha. Deixa eu fazer um login aqui rapidinho. Eita, ele me logou e me derrubou. Estou abrindo aqui um Kahoot para vocês poderem pensar um pouquinho nesses conceitos. Querem fazer? Sim? Não? Talvez? Legal. Aliás, o senhor estava me devendo, né, professor? Não, mas agora esse dá para a gente fazer um pouquinho mais. Então, se vocês quiserem abrir o aplicativo no celular de vocês, a gente tem algumas perguntinhas para vocês jogarem, para vocês classificarem. Estou instalando aqui, professor. Não, gerou o PIN agora. Só um pouquinho, professor, que eu vou ter que instalar aí. Tá bom. Esperando. Hoje tá difícil, professor, peraí. Qual que é o PIN, professor? Coloca ali no chat. Eu achei que vocês estavam já... Peraí. Pronto, coloquei ali. Professora, eu tô perdido. O que é isso? A gente não fez Kahoot com a turma de vocês? Não, Não, eu professor, lembrei eu não. também tô perdida. Também. Então vamos explicar. Vocês estão com o celular perto de vocês? Eu tô. Não, Não? Mas tem como correr pegar? não. O meu tá lá no carro. Ah, então você vai ter que acompanhar. Quem tiver com o celular perto, entra lá no Google Play, né? E procura esse nome, Kahoot, que está aparecendo aqui na tela. E faz o download de um aplicativo. Ele é um jogo. Eu esqueci de explicar.
Para vocês, eu Tá, achei que peraí, tinha sido professor. a Peraí, última. eu vou lá correndo buscar. Tá. 1 minuto. É com K, professor? Isso. Ah, é que eu não estou compartilhando a tela, né? Ô, ignorância minha. Desculpa, gente. Eu sou meio. Às vezes eu faço essas artes mesmo. Pronto, agora sim. Agora eu entendi porque você pediu o PIN nada. Nem para me avisar que não estava compartilhando. Disfarça aí, né, professor? Então, o pessoal da noite, esse é um joguinho. Quando vocês entrarem no aplicativo, vocês vão achar, nossa, o professor está achando que a gente é criança. Mas é um joguinho de criança mesmo, tá? Só que a gente consegue adaptar ele para trazer questões referentes a alguns conteúdos. E ele é o quê? Ele é um quiz. Então, na hora que a gente der o start aqui, ele vai trazer para vocês um conceito e vocês vão classificar. Ah, se ele é um custo, se ele é uma despesa, se ele é um investimento ou se ele é uma perda. E assim a gente vai assimilando o que é cada um desses conceitos, vai ajudar vocês a gravar esses conceitos. E lembrando, quem responde mais rápido e certo, ganha mais pontos. Ah, professor, mas eu respondi certo. Mas se for mais lento que o colega fica na frente. Então, aí eu, como bom brasileiro, né, faria de tudo para ganhar. Então, responder certo e rápido. Pronto, professor. Pronto? Voltei, tô instalando o trem aqui. Tá. Aí a Nárida, a Sabrina, o Lucas ali pode dar o testemunho, que é divertido isso, né, Nárida? Né, Sabrina? Muito, muito divertida. Inclusive, no semestre passado eu cobrei o senhor, daí eu fui para a reunião lá de dos representantes de turma, aí eu ouvi eles falando assim, o professor muito legal, até brincou com a gente de Kahoot, eu fiquei pensando, putz, eu pedi para o professor e o professor não brincou com a gente. Mas a gente vai lembrando, sempre quando dá, a gente vai encaixando na disciplina. É uma pena que eu não posso jogar com vocês, senão. Acho que eu vou me inscrever também. Vocês deixam? Claro que não, né? Não. Sem graça. Eu queria. Mas vocês vão ver que isso ajuda a gente a ir gravando esses conceitinhos. Então, errei os primeiros. É uma coisa que vai acontecer, mas a hora que vocês chegarem no fim do jogo vai estar até um pouquinho mais fixado na memória de vocês. E aí, Silvana, tá conseguindo? Tô, professor, espera só um pouquinho. Agora tô entrando, fazendo login. Vou Beleza. entrar agora com o código agora. Tá.
Silvana já entrou também? Falta mais alguém, será? Maria Antônia entrou também. Acho que podemos começar, né? Então, lembrando, vai vir um caso, vamos falar assim, e vocês vão classificar se é um custo, uma despesa, se é um investimento ou uma perda. Beleza? Vamos iniciar. Compra de matéria-prima para estoque. Acho que eu comentei alguma coisa disso, né? Como que responde, professor? Tem que clicar na cor? Isso. Pode ver que na minha tela aqui tem as 4 cores, né? Aí você vê, é uma despesa, é um custo. Você clica na cor diferente. Que no celular aparece só os 4 desenhinhos e as cores, né? Isso, não aparece o nome. Ai, professor, tem que ficar mudando de tela para responder, porque aí não aparece. Vai ter que ser no Alt Tab bem rapidinho. Vai dar. Mas é que eu tô pelo celular, tô assistindo a aula pelo celular. Divide a tela, Sabrina. O teu celular não divide? Ai, nada, hoje o cérebro não funciona, não tá funcionando, não sei fazer essas coisas. E no celular, pior que eu também não sei. Então, vamos lá, vamos pensar aqui. 5 responderam custo e 8 investimento. Por que a maioria respondeu investimento? O que tem nessa frase aqui que professor, leva a pensar? eu acho que o professor poderia falar as cores e os nomes ali, acho que vai ficar mais fácil para a gente poder entender quem está jogando pela primeira vez aqui. Eu me bati um pouquinho. Ó, sempre eu marquei isso para todas as perguntas. O vermelhinho vai ser o custo. Azul, despesa. Esse amarelo meio mostarda, investimento. E o verdinho vai ser o que a gente classifica como perda. Beleza? Aí 5 responderam que é custo, mais 8 investimento. O que diferencia um do outro no caso do estoque? O momento aonde eu levo ele para a linha de produção. Se eu peguei uma matéria-prima, mas ainda não coloquei na linha de produção, ele é considerado um investimento. Ele está lá no meu ativo, né? Pode ser que eu nem utilize para produzir nada. Pode ser que eu devolva, pode ser que eu revenda. Então, todo gasto ativado, seja ele em função da vida útil ou benefício futuro, que é o caso da matéria-prima, né? Ele é um investimento. Então, vamos para a próxima. Mas vamos ver como está a pontuação. É por isso que a Nárida queria, né? Ela já Você andou treinando, né, Nárida? Não. O Racal já ficou logo atrás. Aqui ela está quietinha a aula inteira, mas está logo atrás. O Lucas nem tá. Eu nem sei que eu respondi, eu só apertei qualquer um. Ai, Sabrina. Vamos para a Sabrina, próxima. vamos brincar certo aí, Sabrina? Outro dia eu brinco certo. Vamos para a próxima. Próxima aula vai ter, tá? Eu já pensei nele também. Consumo de energia elétrica na fábrica. Putz, respondi errado, professor. Ó, 6 colocaram despesa e 7 custos. Por que a gente não pode classificar como despesa?
não está lá sustentando a minha fábrica, meu processo fabril? Até se assemelha ao que eu estava explicando para a Silvana do hospital. Por mais que não seja, assim, visivelmente sendo aplicado lá no produto, igual a gente não consegue ver energia elétrica na Coca-Cola, né? Mas eu preciso da energia elétrica para chegar no final na Coca-Cola? Sim. Aquela maquinarada toda não vai nem funcionar, né? Então, eu tenho um custo. Se eu falasse a consumo de energia elétrica lá do prédio da administração, não tem nada a ver com a fábrica, está ali Aí auxiliando é a gestão. despesa, né? Aí é despesa. Vamos ver como é que está a pontuação. A Maria passou todo mundo. A concorrência entre as Marias. Para você ver, né? Engraçado. Olha, a Silvana também já foi ali pegando o jeitinho, já subiu para terceiro. Então vamos para a próxima. Utilização de mão de obra da produção. Custo. Ah, tem gente respondendo para os outros. Eu não sabia, agora já vou responder custo. Acho que foi a Maria. Eu? Não, pela voz acho que foi a Kathleen. Ah, Não, professor, foi a Maria. Foi a Maria? eu? Não. Alguém ficou com o microfone aberto. Aff. Foi a Maria. Então, mão de obra. Está lá na linha de produção, igual eu falei do rapaz que colocava a mangueira para puxar o xarope da coca, ou se tivesse alguém alimentando uma outra máquina, né? Tudo isso seria um custo. Funcionário nunca é investimento. Por quê? A gente não tem como falar que ele é um patrimônio, um bem da empresa, né? Existe toda uma teoria sobre digamos assim, a capacidade intelectual dos funcionários, mas isso ainda não é mensurado na contabilidade. E a despesa, a gente não pode falar que essa mão de obra é uma despesa porque está sendo utilizado lá na produção. Geralmente, salário, quando a gente falar de mão de obra, a gente está pensando já em linha de produção. Essa é a tendência. Então, vamos ver. As Marias brigando e a Silvana aqui logo atrás. Ó, Nari, daquela que você errou, te derrubou, hein? Pois é, professor. Dá uma gorada nos outros ali, nas duas Marias, para elas errar também. Próxima. Consumo de combustível nos veículos da administração. Despesa. A maioria marcou despesa. E por que é despesa? Porque a administração. Isso, relação à manutenção do negócio, obtenção das receitas. Tudo que eu tiver relacionado à área comercial, à área administrativa, e não tem relação com a fábrica, despesa. Só porque o professor falou, eu errei, viu? Eu só sugeri. Só acho que Provavelmente. você tá torcendo para nada. Só acho, professor. Eu acho que quem gorou foi a Nárida. Eu só sugeri. Nada a ver, nada a ver. Nada... Ixi. Minha função é só disseminar discórdia, tá, gente? Eu não... Bonitinho o senhor, né? Então vamos para a próxima. Gastos com o pessoal do faturamento. Então, salário do pessoal do faturamento.
A maioria já marcou despesa. O faturamento não é depois da produção? É depois, né? Quando a gente vende o produto. Então, não está relacionado mais ao processo de fabricação. Mas eu preciso dele, do faturamento? Se eu não tiver quem emita a nota, o produto não vai embora, não é? Não vai para o meu cliente. Ele vai estar auxiliando no processo de obtenção de receita. Então, despesa. A Maria, para quem não sabia jogar, já está. A Maria e a Silvana já estão bem. Estão pegando jeito, né, Silvana? É. Olha, a Náida está correndo. Devagarzinho tá indo. A Maria já está na área, hein? A Maria já conhece tudo. Que nada. Vamos para a próxima. Aquisição de máquinas para a linha de produção. Esse quase todo mundo acertou, só alguém que marcou custo. Mas é o quê? Investimento. O gasto ativado em função da vida útil. Até que a gente falou das esteiras, né? Fábrica lá da Coca, 3 quilômetros de esteira. Muita coisa, né? Então, todo equipamento que a gente compra, que vá perdurar na linha de produção, a gente tem como um investimento. Professor, mas eu comprei um equipamento que seja para administração. Um investimento. É um gasto, então pode ser para qualquer área, que foi ativado. Que foi proativo, né? Nárida, agora você tem que torcer para Silvana ou para Maria errar, hein? A Maria Antônia já deu uma erradinha. Continua torcendo então aí para mim, professor, que senão não vai dar certo. E a Sabrina que estava ali falando que não está conseguindo jogar, já está aparecendo aqui. É só a Ariana, né, professor? Não sei perder. Ela está escondendo o jogo, professor. Tá quietinha ali, só disfarçando. Ai, gente, é que eu tomei a vacina hoje, tá bom não? Próxima, depreciação das máquinas da produção. Isso eu até fiz um pouquinho de comentário na aula. Falei que era um gasto, né? Que não tem desembolso. Mas agora, que tipo de gasto que a gente pode classificar ele? Se eu falei que é gasto, eu já elimino. Ixi, professor, já estou com medo. Acho que já errei já. Também acho que já errei essa. Esse era o mais delicadinho. Quase empatou aqui, hein? É uma perda? Não. Por quê? A gente espera que a máquina vá se desgastando, vá perdendo valor no processo industrial? É algo normal, não é? Então, não pode ser uma perda. Agora, se a minha depreciação é de um equipamento que eu utilizo na linha de produção, no processo fabril, esse gasto, ele é um custo. Se a minha depreciação é relacionada a um bem que está lá na administração ou no comercial, nesse processo de auxílio à obtenção da receita, essa depreciação passa a ser uma despesa. Aqui, como a gente está falando da máquina da produção, a gente está falando do custo. Então, vamos para a próxima. A Maria e a Silvana pegaram o jeito da coisa mesmo, hein? Agora acho que vai ser difícil tirar elas dali. Vamos para a próxima.
Remuneração do pessoal da contabilidade. A maioria colocou como despesa. Eu acho que até eu coloquei errado aqui, mas para mim devia ser um investimento, né? Pô, a gente é tão importante para as empresas, não é? Ah, mas a gente não pode falar que... Verdade, professor. Eu acabei de falar isso, professor. Mas a gente não pode falar que o contador é da empresa, né? A gente presta serviço, presta uma atividade. E para a gestão do negócio, não para fabricar um produto. Ah, mas aqui tem um segredinho. A gente pode ser custo? Será que em algum processo na vida a gente pode virar custo? Sim. Aonde, Nárida? Que tipo de O salário prestação? da produção, né? No salário. É isso? Não, não. Não? Ah, A gente desculpa. dá contabilidade. Nos honorários. Quando a gente for funcionário ou estiver trabalhando em um escritório de contabilidade, a gente se torna um custo. Por quê? Qual que é o serviço final oferecido pelo escritório? Não é contabilidade? Como o serviço final é contabilidade e precisa de funcionário que faça a contabilidade, nesse momento a gente se torna um custo nesse tipo de atividade. Mas fora, no caso específico do escritório, ele é uma despesa. Né? Porque ele vai Professor, mas daí não é só o que está ligado diretamente na produção do produto? Ou do serviço. Lembra que a gente estava falando do serviço assistencial lá do pessoal da saúde? Sim. Então, se tiver relacionado à prestação do serviço, ele também é custo. Lembrando, custo é a obtenção de um novo produto ou uma prestação de serviço. Então, agente contabilidade, agente contador vai ser custo quando a gente estiver trabalhando em um escritório de contabilidade, onde o serviço oferecido pela empresa, o serviço final é contabilidade. Entendeu? Só nesse caso. Fora isso, a gente é uma despesa. Então, vamos ver como está o placar. Estou falando, está difícil tirar as duas ali de cima. Vamos para a próxima. Pagamentos de honorário da administração. Essa está fácil, né? Exatamente. A maioria respondeu despesa. Então, o administrador ali está mais com a função do quê? Gerir o negócio, não está relacionado à linha de produção, não está colocando a mão na massa na produção. Então, despesa. Nossa, Silvana já veio 9 respostas seguidas. Certas, hein? Depreciação do prédio da fábrica. Esse o pessoal está indo um pouquinho mais rápido que a outra depreciação, mas ainda está pensativo, né? Para responder rápido assim é complicado, professor, porque você fica... Eu não sei se eu respondi certo, mas... Acho que a vontade de responder mais rápido é mais forte. É mais forte. Eu respondi, mas eu confesso que eu fiquei na dúvida nessa. Tá faltando alguém responder. Ah, já foi. Então, não é uma perda, lembrando, depreciação não é perda porque é um gasto previsto pela empresa.
o bem ele vai ser colocado na linha de produção, ele vai se desgastar. É um processo normal. A perda é somente eventos anormais ou imprevistos. E ele não vai ser despesa porque a gente está falando especificamente da fábrica. Até o Lucas tinha feito, quando a gente estava falando as terminologias, ele falou a fábrica. Eu falei, o prédio da fábrica? Ele é. Então, o prédio, o galpão da fábrica, ele é uma despesa? Não, ele é um custo. Ele está ali abrigando todo o processo de fabricação. A despesa poderia ser se eu falasse o prédio da administração, o prédio do setor de vendas, do setor comercial. Aí a gente já vê para o lado da despesa. Vamos ver como é que está a pontuação. E, Maria, o que aconteceu? Errei, professor. O Lucas está se recuperando. E a Nárida ali, ela fala que não está torcendo contra, mas está torcendo para o povo errar. Eu sei disso, hein, Nárida? Nada, professor. Tô bem tranquila aqui. A Silvana estava disfarçando ali, jogou a bola para a Maria, mas ela tá só ali acertando, né? Já é a 10ª resposta certa. Utilização da matéria-prima. Então, um processo de transformação, efetivamente. Tá faltando alguém. Essa quase todo mundo acertou também. Utilização da matéria-prima no processo de transformação não é uma perda, né? Porque é algo que a gente está prevendo. A gente quer fazer a transformação para ter o produto. Não é um investimento também porque a gente está passando para o segundo estágio da utilização da matéria-prima. Eu estou tirando do meu estoque e levando lá para a linha de produção. Então, nesse momento, a gente começa a transformar ou começa a classificar, em vez de investimento, a gente transforma ele em um custo, que é o principal custo de fabricação de alguma coisa, né? A matéria-prima. Falou em matéria-prima, gente, vai na lata, custo. Mas falou na utilização. Falou em matéria-prima, estoque, investimento. Aí, pior que esse tipo de pegadinha também tem no CRC, tá? Olha lá, tô falando, a Silvana tá só disfarçando, foi só disfarçando. E a Sabrina também, né? Foi só disfarçando e colou já aqui. A Cláudia, acho que eu não escutei, só deu o boa noite no começo da aula e depois não falou mais nada e também tá ali logo atrás. Estava quase dormindo, professor. Aquisição de embalagens para estoque. A maioria fez certinho. Acho que esse eu vou ficar para trás, demorei para responder. Por que é um investimento, pessoal? Tá aqui, né? Estoque. Por mais que eu esteja comprando a embalagem, eu estou deixando ele no meu ativo, esperando o momento onde eu vá requisitar e vá levar para a linha de produção. Só vai virar custo essa embalagem quando for para a produção. Enquanto permanecer em estoque, é o quê? Investimento.
Então, se demorou... Só quando gerar faturamento, né, professor? Não, antes do faturamento. Quando que aconteceria no processo normal? Alguém da linha de produção faz uma requisição, vai lá no almoxarifado e pega esse material e leva para a linha de produção. Essas movimentações, 99% das empresas são feitas através de requisição interna. Então, geralmente, vem junto da área do PCP, que é Planejamento e Controle de Produção, eles definem, hoje a gente vai produzir 5.000 peças. Aí, com esse planejamento, o pessoal da linha de produção, vai no almoxarifado com uma requisição de estoque, pega esse material e leva para a linha de produção. Olha, para quem trabalha fazendo controle de estoque, é uma das coisas que mais dá dor de cabeça. Muitas vezes o pessoal recebe a requisição no papelzinho, assinado pelo gestor, tudo bonitinho, mas não vão no sistema e não dão baixa. Aí começa a dar as divergências de estoque. Já trazer um pouquinho dos problemas da vida para vocês. Mas ele só vai deixar de ser investimento quando sofrer essa requisição para ir para a linha de produção. Olha lá, a Silvana pegou o jeito mesmo. Maria está se recuperando aqui. A Cláudia também está quietinha ali, mas está subindo. E está faltando 4 classificações. Ó, nada. Você tem que torcer muito para a Silvana errar, mas pelo jeito ela deve ter entendido depois que eu falei do hospital e olha, não está errando uma. Deterioração do estoque de matéria-prima por uma enchente. Pegadinha. Pegadinha? Ah, é nada, Lucas. Isso é fácil. Tinha até uma foto que eu coloquei. Não tinha? Exatamente. Ah, olha lá. Todo mundo acertou. Acho que foi até pela foto que eu frisei bem. Enchente é uma coisa que a gente espera na nossa empresa? Não. Não, né? A não ser que a gente esteja em São Paulo, aí até pode esperar um pouquinho mais. Brincadeira, brincadeira. Mas não é uma coisa que a gente espera. A gente perdeu meu estoque porque teve uma enchente no meu depósito e eu perdi tudo. Ou perdi uma parte do material. É algo que eu não conto. É um evento atípico, anormal. Então, perda. Todo mundo acertou bonitinho essa. Então, acabou continuando ali, né? Remuneração do tempo do pessoal em greve. Essa eu também comentei na aula. E é uma coisa que não é prazerosa, né? Uma coisa que deixa o empresário irritado, esse tipo de situação. Acho que está faltando 2 responderem. Ai, fechei o meu sem querer, professor. E a minha internet está bem lenta aqui, professor, está processando. Eu já respondi, mas ele continua processando aqui. Acho que não sei se vai dar tempo. Não, ele só processa quando todo mundo responde. O meu tá pedindo o PIN de volta, professor. Está aqui no cantinho, 564-6208.
Então, o pessoal marcou como despesa, o pessoal marcou como perda. Lembrem-se dessa figura aqui. Greve, algo esperado dentro das empresas? Ninguém quer Não. greve na empresa, né? Então, se eu tive que pagar a remuneração do pessoal que ficou em greve, eu estou tendo uma perda, um evento anormal. Então, vamos ver como é que está a pontuação. Professor, o meu saiu e daí ele disse que eu não posso entrar de volta. Ixi, Sabrina. Ué, Silvana, o que aconteceu? Eu fiquei em dúvida, professor. Estou em dúvida. Eu fiquei. Não Daí eu fiquei, bem. não, porque ele ia receber normal, daí deu, marquei, fui lá no Unidunité, vai esse. Fez a alegria da Nárida. Fez a alegria da Nárida, é. A Nárida se Nada, professor, estava torcendo por ela. Ai, ai, ai. Verdade. Ah, não, estava torcendo por ela mesmo. Não, mas ó, para quem não jogou a Maria e a Silvana, e a Cláudia também, que tá quietinha ali, não fala nada, estão indo bem pra caramba. Então, vamos, acho que é a penúltima. Geração de sucata no processo produtivo. Ixi, isso eu não sei. Ah, essa eu fiz de sacanagem. Nossa, professora, essa acho que eu vou errar. Essa eu fiz de sacanagem, já para confundir entre o pessoal da engenharia e o pessoal da contabilidade. Tem que tomar cuidado. É um desperdício, né, professor? É um desperdício, mas para a contabilidade é visto como... Eu vou já me entregando a resposta. Uma perda ou um custo? Lembrando... Ixi, já errei então, professor. Do anormal, gente. O anormal que é o segredo para a contabilidade pensar na perda. É custo, na minha opinião, né, se eu estiver jogando. Custo. Porque um processo produtivo pode gerar sucata, não pode? Pensem que a gente está trabalhando... Sim, daí dá para vender. Montando algum processo com chapa de metal. E a gente precisa fazer recorte nessa chapa. Vai sobrar rebarba de metal? Não pode ser vendido como sucata, inclusive? Mas essa rebarba, ela é esperada. Muitas vezes ela já vem do próprio desenho do corte. Então não é algo que seja atípico. Para a gente, vai entrar como custo. Se a gente fosse pensar como o pessoal da engenharia da produção, essa sucata é uma perda? Lembrando que eles tendem a pensar na eficiência, produzir sem desperdício. Então, para eles, eles veriam como perda. A gente, contabilidade, enxerga esse valor como um custo. Ó, Silvana, nossa, mas tá aqui, ó, disputado. As três aqui, essa vai realmente ganhar quem for a mais rápida, né? Que é a última pergunta que a gente vai. Então, preparem os dedos. Estrago acidental e imprevisível de lote material. Essa eu senti até o povo... Vai. Por que é perda? Vamos supor que a gente está lá manuseando um lote de material para carregar para a produção. Ali na fábrica daquela Coca-Cola não dá muito para enxergar, mas pensem que a gente estivesse fazendo Coca-Cola com garrafa de vidro.
e sem querer o operador da empilhadeira tomba aquela, com um lote daquelas garrafas. Aquilo é previsível? Não. Faz parte do processo o operador fazer esse tipo de caquinha? Não. Então, aí esse material vai para perda. Tranquilo? Tranquilo. E olha, por muito, muito pouco a Silvana ganhou. Viu, Naida? Não adiantou. Você falou que ia agorar a Silvana para ela errar as últimas. Falei nada, professor. Não venha fazer confusão aqui. Só um pouquinho de discórdia, gente. Senão no próximo jogo não vai ter graça. Né? E a Silvana, então, ficou em primeiro. A Nárida logo atrás. Bem pouquinha coisa de diferença em segundo. E a Maria, que falou ali que também não sabia jogar, acho que as duas estavam tudo era de migué pro meu Nunca lado. tinha visto isso na minha vida. Não, hein, Maria? Não, professor, não, nem sabia da existência desse jogo. Não tô muito confiante nessas respostas aí, não. Obrigada. Nunca tinha visto isso. Mas gostaram da brincadeira? Ah, é divertido. Dá Eu para ir gostei porque a gente assimilando? acaba memorizando, né? Hã? Não entendi, Silvana, É repete. bom porque a gente acaba memorizando, professor. Memorizando e vai raciocinando e forçando ainda a agilizar o raciocínio para a gente poder ganhar, né? Porque o legal é ganhar, né? O mais legal disso daí é ganhar. Então, eu trago, principalmente nesses de conceito de custos, esses quiz, para a gente ir assimilando. Daí a gente vai comentando tópico a tópico, para vocês irem digerindo esse processo. E acho que ficou já um pouquinho mais claro, não ficou? Sim, professor. Ficou assim, professor. Então tá. Próxima aula, a gente vai continuar com essas terminologias, mas a gente vai trazer algumas segregações dentro da terminologia de custos. Que eu não vou postar hoje, vou postar amanhã um exercíciozinho de classificação. Não muita coisa, mas bem semelhante ao que a gente veio fazendo aqui no quiz, mas para vocês exercitarem um pouquinho mais. Então a gente começa a aula corrigindo, fala dessa continuidade das terminologias. Deixa eu interromper aqui para vocês me verem melhor, né? Fala essa continuidade das terminologias, e daí eu já tenho preparado, que eu aproveitei, fiz em planilha de Excel, já montei mais um Kahoot, mas daí com essas classificações dentro da área do custos daí. Então, daí semana que vem a gente vai usar de volta o Kahoot. E a gente avançou bem no horário hoje, né? 9h40. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Tranquilo. Então tá, gente. Então amanhã eu coloco lá o exercício e amanhã a gente se encontra de volta, né? Combinado, professor. Falando de teoria da contabilidade. Beleza? Beleza, professor. Então tá, gente. Até amanhã. Bom descanso para vocês. Boa noite. E a gente estará firme e forte amanhã novamente. Boa noite, professor. Até Boa amanhã. noite, professor. Até amanhã. Boa noite, Maria. Até amanhã. Boa noite, professora. Até amanhã. Boa noite, Silvana. Boa noite, professor. Até amanhã. A Sabrina está com cara de triste ali porque abandonou o jogo que apertou para sair sem querer. Ai, professor, eu tomei a vacina hoje de manhã, ainda não estou muito boa. Ah, então você tomou AstraZeneca. Tô bem. Diz que ela dá muita reação mesmo. Nossa, eu tô muito ruim na garganta, sabe?
Dá a impressão que você está gripada mesmo, não dá? Já, tipo, eu tô como se fosse não tô, tipo, com dor de cabeça no corpo, mas a garganta, assim, tá numa situação horrível. É como se você estivesse pegando de maneira leve o Covid. Mas aí a cabeça não funciona muito bem. Não, daí a gente fica acabada, né? É igual quando a gente tá gripado mesmo, né? Fica bem, bem malzão. Eu dei sorte de pegar a Pfizer. Claro, fui para tomar qualquer uma, mas A gente não tem muito o que escolher, né, professor? para mim, se tivesse vindo Sputnik, AstraZeneca, do Butantan, que aparecesse para mim tava bom. Eu quero é ficar livre desse troço. Exatamente. Tipo, eu cheguei lá e falei, você vai tomar a AstraZeneca. Eu falei, tá bom. Show de bola. Eu vou escolher o que aqui. Vacina no meu braço. Exato. Mas por enquanto é só a garganta. Vamos ver amanhã. Amanhã assim, ainda não vai mudar muito. Geralmente começa o sintoma, ele permanece os mesmos, dificilmente aumenta. E amanhã já começa a passar já. Mas já vai ver que semana vai estar melhor. Isso eu falo pelo comentário de todo mundo que eu conheço da área de saúde que tomou AstraZeneca. Mas minha esposa, por incrível que pareça, ela tomou AstraZeneca e não teve nada de reação. Nada. Mas minha mãe é diabética, tudo, tomou, ela disse que a única coisa que sentiu foi dor no braço. Depois, tipo, no outro dia. Dor no braço, acho que a maioria das vacinas dá, né? Eu fiquei com dor no braço para tomar a vacina da gripe. Mas... Nossa, eu tomei o da gripe no serviço lá que eles compraram. Eu passei o final de semana inteiro na cama com febre. Fiquei bem ruim. Nossa. Tanto que quando eu fui tomar essa agora, eu falei, meu Deus, se eu fiquei ruim com essa da gripe, imagina essa. Da corona, eu vou morrer. Exato. Mas por enquanto tá só garganta, vamos ver. Não, mas vai passar. Amanhã já tá um pouquinho melhor, já pode ter certeza. Espero, senhor. Vai. Pode confiar. Amém. Então tá, Sabrina. Até amanhã. Bom descanso. Até amanhã, professor. Obrigada, viu? Dormir para melhorar esse reflexo da vacina. Tá bom, professor. Obrigada. De nada. Tchau, tchau. Tchau.